destino e origem. Toda mercadoria postada nos Correios tem que ter essas informações bem claras. Mas nem sempre a rota estabelecida pelo remetente é cumprida à risca. O extravio ou até o furto pode impedir a entrega da encomenda. Aí, o caminho em busca dos seus direitos é mais uma vez a Justiça Federal. Imagine você despachar uma encomenda importante pelos Correios e de repente descobrir que ela foi roubada, extraviada. Tem muita gente passando por isso. Tem situações que são muito peculiares e de grande relevância. Por exemplo, um exame médico, né, de uma pessoa que está com uma enfermidade bastante grave, né, e que esse exame, uma coleta de material, precisa ser levado a um laboratório. Então, o laboratório que se valeu dessa amostra, né, aproveita os serviços do Correio, muitas vezes um serviço de urgência, para que um laboratório em outra cidade, né, num grande centro, possa fazer aquele exame e dar um diagnóstico adequado. Já tivemos fatos em que essa amostra, né, de uma substância servível para um diagnóstico, ela foi perdida, ela foi extraviada, ou não chegou a tempo. Ocorrem situações com documentos, por exemplo, relacionados a concursos públicos, né, a uma situação de emprego, onde era necessário fazer essa remessa, se utilizou do serviço do Correio e isso acabou não sendo atendido como o remetente esperava. Já o Pedro comprou um relógio e nunca recebeu a mercadoria em casa. Eu, um belo dia em casa, vendo minhas fotos num site no Instagram, que é uma rede social que todo mundo conhece, acabei me deparando com um site de um relógio novo, americano, que eu gostei, um relógio esportivo. Comprei pelo próprio site, eles têm um e-commerce e é muito fácil de usar, um próprio aplicativo. E recebi esse relógio no Brasil. Na verdade, eu não recebi o relógio, eu recebi a caixa. Porque quando cheguei aos Correios para buscar o meu relógio, depois de pagar os impostos, ao abrir a caixa, percebi que o relógio não estava lá. Tinha sumido. E aí? Voltei aos Correios imediatamente, porque abri a caixa dentro do meu carro. Voltei aos Correios imediatamente, reclamei com a gerente do estabelecimento, que é aqui em Brasília, na QI 17, e ela simplesmente disse que não poderia fazer nada, que eu teria que ir ao site dos Correios, num link específico para reclamação, que iria para a ouvidoria dos Correios, e lá eles poderiam me dar uma resposta se poderiam fazer ou não alguma coisa a respeito do furto, porque isso é um furto. E não foi feito nada. Esse tipo de ocorrência não é tão incomum como se possa imaginar. No âmbito da Justiça Federal, que é o órgão judiciário competente para essas matérias, quase que diuturnamente são levadas a julgamentos questões dessa natureza, de má serviço prestado pelos Correios, né, que por sua vez possibilitam uma demanda por indenização tanto de dano material como por dano moral também. Pois é, no Piauí, um homem comprou um GPS com defeito, devolveu ao fabricante, mas a correspondência não chegou ao destino e nem foi devolvida para o remetente. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Estado condenou os Correios a pagar uma indenização de danos morais e materiais por causa do extravio. O entendimento hoje prevalecente na Justiça é que, uma vez comprovado o extravio, é cabível a indenização por danos morais. Essa indenização, ela também tem um caráter pedagógico. Ela visa a desestimular a empresa a continuar com essa conduta, a continuar com essa inércia. Esta juíza alerta que a Justiça sempre leva em conta o caráter pedagógico da sentença. O objetivo é que os casos não se repitam com tanta frequência. Na ausência dessa prestação de serviço, no que nós chamamos de falta de serviço, que é justamente o extravio, é cabível a indenização por danos morais. Essa indenização tem o intuito de desestimular a inércia dos Correios, ou seja, visa estimular que os Correios tomem uma atitude para prestar o serviço público como deve ser feito. Vale lembrar que, em caso de roubo de carga, é fundamental o registro de um boletim de ocorrência na polícia, imediatamente após o delito. A juíza Maria Cândida dá mais algumas dicas do que fazer em casos como este. A pessoa que gostaria de buscar justiça,
Primeiro, ela tem de comprovar tudo que ocorreu. Então, quando a pessoa vai postar a mercadoria, ela tem que guardar todos os comprovantes daquela postagem e, de preferência, também utilizar alguns serviços do correio para poder provar o valor e o conteúdo. Por exemplo, a declaração de valor, discriminação de conteúdo. Depois, isso vai servir como meio de prova muito forte para que ela possa requerer a indenização dos eventuais prejuízos que ela tenha sofrido em caso de extravio. É lógico que os primeiros passos iniciais, inclusive recomendáveis, é buscar junto à entidade, né, que causou o dano ou responsável, eventualmente, por responder por esse dano, no caso os Correios, buscar uma solução amistosa administrativa. Eventualmente, não se conseguindo êxito nesse intento, aí sim se demandar em juízo. A jurisprudência é bastante pacífica, bastante já consolidada no sentido de que cabe, que essa responsabilidade é objetiva, o que significa dizer que os Correios só estarão afastados dessa obrigação de indenizar se comprovarem, né, se ficar comprovado que a responsabilidade pelo dano foi exclusivamente do tomador do serviço, no caso o cliente, ou de terceiro que acabou levando a essa situação geradora de um dano para o cliente do correio.